Boa noite, meus amados. Que bom poder estar aqui mais uma vez para engrandecer, glorificar o nome do nosso Deus. Deus continua o mesmo Deus, maravilhoso, bondoso, misericordioso e aquele que tem nos guardado nesse tempo na qual estamos passando. Há um momento de aflição, há um momento de sofrimento, mas, porém, o Deus que nós servimos é um Deus que nos guarda. E nós só temos a confiar no Senhor. Devemos confiar no Senhor como confiou muitos servos de Deus do passado, que colocaram as suas vidas à disposição do Senhor. E Deus manteve a sua mão poderosa sobre o teu povo. Eu me lembro das Escrituras Sagradas, quando Josué ele estava com o povo à beira do rio Jordão, e Deus mandou que ele confiasse nele. Josué, então, prontamente confiou no Senhor. Havia muitas pessoas contrárias à atitude de Josué ali parado no rio Jordão. E o povo precisava atravessar o rio, mas Josué ele confiou no Senhor. Tanto é que quando os sacerdotes desceram as águas, a beira da água, o rio se abriu e o povo passou a seco. Foi uma conquista tremenda daquele povo que atravessou o rio Jordão. E logo após, o povo de Deus conquista todo o território de Canaã. Havia ali muitas nações, muitos povos, mas não eram os povos que deveriam servir o Senhor, ou como deveria servir o Senhor. Eles não adoravam o Senhor, adoravam Baal, os Baalins, e Azerá, e muitos outros deuses daquela terra. Porém, nenhum daqueles deuses fazia nada pelo povo, mas o único que sustentou o povo de Deus e fez com que o povo de Deus vencesse toda aquela batalha foi o Deus Jeová, o nosso Deus. Portanto, devemos confiar no Senhor. Há momentos que às vezes nós nos entristecemos porque oramos, suplicamos, clamamos o Senhor e a gente não vê as coisas acontecer. Mas eu continuo dizendo, continuo orando, continuo confiando. No tempo de Deus as coisas vão se ajustar. Confie em Deus. Nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, glorificar o nosso Senhor. Nós vamos estar orando para que as bênçãos de Deus continuem derramando sobre o povo aqui na terra. Vamos estar orando pelos pastores, pelas nossas convenções do nosso Brasil, também pela Convenção Batista Brasileira, pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, para que todos os nossos pastores, somos mais de 8.000 pastores batistas aqui no Brasil, contando também os nossos missionários que estão fora do nosso território. Então nós vamos estar orando ao Senhor, nós vamos interceder ao Senhor por esses pastores, pelas nossas igrejas e as conquistas do nosso povo. Quero convidar o irmão Altair, ele vai estar vindo ao microfone, vai estar intercedendo, orando ao Senhor. Esse é o momento que você que está em casa, também eu queria que você que está nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, que você pudesse agora orar. Nós vamos estar orando por você que está em casa, pela sua família. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua casa. Vamos, nesse momento, falar com Deus. Oremos. Grandioso Deus, ó Pai, que está nos céus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para juntos louvarmos e cultuarmos Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, que o Senhor nos tem sustentado, ó Pai, da melhor maneira possível, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, aqui, Senhor, reunidos. Também, Senhor, te pedimos por aqueles que estão nos leitos de enfermidade, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pela melhora, pela cura. Que o Senhor venha, Senhor, trazer a cura de acordo com a sua vontade, seu santo querer, ó Pai. Também, Pai, te pedimos pelos carcerários, aqueles que estão nas prisões, Senhor, os órfãos,
Também, Senhor, os idosos que estão nos asilos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Pai. Seja, Senhor, com os pastores que estão pregando a Tua palavra, ó Pai, os missionários que estão em países distantes, também pregando a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É isso que lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, nós vamos estar cantando o hino 289 do nosso cantor cristão. Quero convidar a você que conhece essa canção sacra do nosso cantor cristão. Nós vamos estar cantando o hino 289, Ao Pé da Cruz. Quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Cima cruz, sempre me glorio. Salva além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna some, matutina estrela ali, ai os seus mandou-me. Cima cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queira recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Cima cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salva além do rio. Cima cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salva além do rio. Deus nos abençoe e que receba a nossa adoração. Eu quero, nesse momento, convidar a você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 11. Antes do próximo louvor, nós vamos estar lendo Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Daqui a pouquinho, a irmã Helenilza, nossa diaconisa, vai estar também louvando a Deus com uma canção. Convido você a abrir a sua Bíblia, acompanhe conosco o que está escrito na tela, é Isaías capítulo 11, verso 1 e 2, tá? Que diz assim: então brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. Observaram o quanto nós temos aqui
o que repousa sobre um servo do Senhor, nós temos aqui, vamos observar, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. São 7 Espíritos, quer dizer, de conhecimento, de fortaleza, repousará o Espírito Santo nos dando todo esse conhecimento. São 7 itens importantes do Espírito Santo na nossa vida, tá? Que nós precisamos, necessitamos. Todo servo de Deus, ele tem necessidade do Espírito Santo do Senhor na sua vida. E além do Espírito Santo do Senhor na nossa vida, ele vai nos dar sabedoria, entendimento, ele vai nos aconselhar, ele vai nos fortalecer, ele vai nos dar conhecimento e temor ao Senhor. Então, todo servo do Senhor cresce ajustado nas verdades do Senhor. Para viver tudo aquilo ali, é necessário deixar a nossa vida à disposição do Senhor. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. A irmã Helenilza vai estar louvando a Deus com uma canção. E logo após, nós vamos estar aí lendo Lucas capítulo 5. Então vamos estar daqui a pouquinho, mas antes nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Boa noite, irmãos. Eu queria tanto ouvir de alguém uma palavra de consolo que entrasse em meu ser, retirasse toda a dor do peito. Eu queria não sofrer, eu queria não chorar, só queria entender o que era o amor. Eu queria não sofrer, eu queria não chorar, só queria entender o que era o amor. Amor, 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 amor. Alguém me explicou, me fez me entender o amor. Hoje tenho em meu ser este amor que é real e tão sincero. Este amor é Jesus que morreu em uma cruz pra me salvar. Hoje posso então cantar, hoje posso oferecer Jesus Cristo, meu amigo, pra você. Hoje posso então cantar, hoje posso oferecer Jesus Cristo, meu amigo, pra você.
Alguém me explicou, me fez me entender o amor. Amor, 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 amor. Alguém me explicou, me fez me entender o amor. Obrigada. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 5, nós vamos estar lendo esses versos. Você pode nos acompanhar também da sua casa. A você que está nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, abra a sua Bíblia. Lucas 5, a partir do versículo 1, são 11 versos, essa parte que nós vamos estar lendo, que diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro lado, ou melhor, no outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderaram dele e de todos que estavam com eles, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando eles ao barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? O nosso tema de hoje é confiança e obediência. Esse é o nosso tema, confiança e obediência. Não adianta a gente confiar em Deus se não obedecer o Senhor. Há muitas pessoas que falam: eu confio em Deus, mas são obedientes? Não. Se não tiver, se as duas coisas não estiverem juntas, não vai valer a pena. Então nós temos que confiar, mas temos que obedecer o Senhor. A gente observa o texto que vai falar categoricamente que Simão diz: sobre tua palavra nós vamos voltar ao mar, avançar mais um pouco e vamos jogar a rede. Quando a gente confia em Deus, a gente coloca as nossas vidas à disposição dele. Se você confia em Deus, a sua vida tem que estar nas mãos de Deus. É muito fácil a gente crer, mas o crer precisa de algo a mais, é ter fé, é acreditar. Nós precisamos fazer isso. Às vezes nós vamos à igreja, assistimos, tem pessoas que vão à igreja para assistir o culto. Nós vamos falar dos dois lados. Nós temos o grupo que vai
à igreja para assistir, temos o grupo que vai à igreja para adorar. Bem, aqueles que vão à igreja para assistir o culto são aqueles que confiam desconfiando. Bem, podemos dizer que são aqueles do grupo de Tomé. Tomé, ele só acreditava se ele colocasse a mão no lado de Jesus. Tomé andou com Jesus, andou com Deus, ele viveu a sua vida, um bom tempo da sua vida, vamos dizer assim, foram mais de 3 anos andando com Jesus, porque o ministério de Jesus começou aos 30 anos e ele veio a ser crucificado aos 33, mas eles já ouviram falar de Jesus, e Jesus caminhava com aquelas pessoas. E a gente observa que Tomé, depois dele ter visto tantos milagres, gago falar normal, o manco andando normalmente, Jesus expulsando o demônio, Jesus ressuscitando pessoas, como foi o caso de Lázaro, saia para fora, conforme foi o caso a filha de Jairo, que já estava morta praticamente, e Jesus ressuscitou aquela menina, mas mesmo assim, Tomé, ele confiava desconfiando do Senhor. E quando nós falamos de confiança, nós falamos de algo que não tem como a gente voltar atrás. Tá? Você pode levar um baque nesta vida, um problema pode te atingir profundamente, mas se você confia no Senhor, você não vai arredar o seu pé da presença do Senhor. Você não vai sair da presença do Senhor. Mas há pessoas que saem da presença do Senhor. Vamos um exemplo, nós temos aqueles 2 homens que quando Jesus foi pego, levado a César, foi crucificado, botaram ele na cruz, e Jesus falou, olha, vocês aguardem, porque eu vou ressuscitar e eu vou voltar. E nós observamos que aqueles 2 homens, eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Eles não quiseram ficar mais ali. E eles foram pelo caminho comentando entre si. Bem, nós confiávamos em Jesus, nós acreditávamos que Ele iria nos remir, nós acreditávamos que Ele ia ser o nosso general, nós acreditávamos que Ele iria salvar a nação, mas Ele morreu. Mas Jesus havia falado para eles, vocês confiem em mim, porque eu vou retornar, eu vou ressuscitar e eu vou dar vida a vocês com abundância. Mesmo assim, eles foram embora. E Jesus, então, vendo aqueles 2 discípulos indo embora, caminho de Emaús, Jerusalém para Emaús, eram 32 quilômetros a pé, Jesus, então, aproximou daqueles 2, e sabe o que ele estava conversando? Era isso que eu acabei de falar. Esperávamos que Ele iria nos remir, nós pensávamos que Ele iria ser o nosso Salvador, que Ele ia nos dar o poder também, conforme Ele deu os outros discípulos, para a gente expulsar demônio, para a gente pregar a palavra com autoridade. E Jesus, ouvindo aquela conversa, chegou perto daqueles 2 homens que disseram que confiavam em Jesus. E Jesus olhou para eles, fitou os olhos neles, e Jesus então praticamente mostrou quem era ele diante daqueles 2. E eles então ficaram naquele momento, vamos dizer, tiveram um pavor. Olha, ele ressuscitou, está aqui. E eles não tinham confiança em Jesus. Então o que aconteceu? Jesus mandou que eles voltassem para Jerusalém, e eles então entraram naquela casa e ficou ali aguardando o retorno de Jesus. Precisamos confiar. Você confia? O que você quer conquistar nessa vida? É o desejo humano. Nós temos um desejo humano, tá? Nós temos o desejo humano e o desejo espiritual. Humanamente, carnalmente, nós queremos algo. Nós queremos um bom emprego, nós queremos passar num concurso, nós queremos algo. Humanamente, nós queremos algo. Às vezes, humanamente, o crente, ele passa do limite. Ele quer avançar na vida, pisando em outras pessoas, prejudicando o terceiro. Humanamente nós temos esse desejo. Então nós lutamos com toda a nossa força, confiando na nossa força para adquirir algo. Mas nós temos o desejo espiritual. Né? Nesse tempo eu tenho pedido ao Senhor sabedoria. Eu tenho pedido ao Senhor que me dê sabedoria. Eu não quero ouro, não quero prata, não quero riqueza. Tudo que vem para mim são bênçãos de Deus. Eu não peço nada disso para o Senhor. Não tenho pedido ao Senhor riqueza, fortuna, muito dinheiro. Eu só tenho pedido ao Senhor saúde.
e condições para pregar a palavra, e sobretudo conhecimento. Esses sete itens do Espírito Santo que nós acabamos de ler lá no capítulo 11 de Isaías, é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Eu peço ao Senhor sabedoria da palavra, eu tenho pedido ao Senhor conhecimento, eu tenho pedido ao Senhor conhecimento para que eu possa aconselhar e salvar vidas. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. E Deus, Ele tem me abençoado sobremaneira. Agora, precisamos confiar. Porque há momentos da nossa vida que nós vamos passar um momento de turbulência. Eu nunca viajei de um avião, mas quem já viajou de avião sabe. A gente vê pelos canais de televisão a turbulência. Aquilo tem aquela turbulência e os passageiros ali, eles ficam com medo o avião cair, e muitos caem, não aguentam e caem. Há pessoas que confiam no Senhor, como aviões têm caído por aí, as pessoas confiam no Senhor, e muitos são salvos, mesmo caindo de uma altura tremenda, eles mantêm ali a sua confiança no Senhor, e são salvos. Alguns perdem a perna, um braço, mas estão vivos aí, até hoje, porque confiaram no Senhor. Precisamos confiar em Deus, colocar nossa confiança no Senhor. Nós não podemos confiar desconfiando, como foi o caso de Tomé, como foi os dois do caminho de Emaús. Se nós observarmos toda a trajetória bíblica, nós vamos ver que muitas pessoas retornaram para o pecado porque não confiaram no Senhor, porque não acreditaram no Senhor. Nós não estamos falando pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, no livro de Gênesis, sobre a história de Noé, que nós falamos hoje, praticamente, uma boa parte da vida de Noé com seus filhos. Noé, ele confiou em Deus. Quando Deus fez a promessa a ele, olha, eu vou salvar você e sua família. Talvez Noé questionou o Senhor, e as pessoas que estão aí fora? Olha, depende deles. Se eles confiarem em mim, como você confia, também vou salvar esse povo. Mas a situação deles está tremenda, já chegou até mim, não aguento mais, eu não suporto mais tamanho do pecado que essas pessoas têm cometido. E eles não tinham confiança em Deus, tanto é que Noé foi chamado de justo. Noé foi chamado de justo, e por ele ser um homem justo, por que ele era um homem justo? Porque ele não se envolvia com as coisas do mundo, porque tudo com ele era assim, ele comprava, pagava, não dava prejuízo a ninguém. Ele era muito abençoado por Deus. Nós também conhecemos, não só Noé, que era justo, mas nós temos também Abraão. Abraão, ele era um homem tão amigo de Deus, tão perto de Deus, tão próximo de Deus, que foi chamado amigo de Deus. Olha que privilégio ser amigo de Deus. O que é amigo de Deus? Amigo de Deus é aquela pessoa que conversa com Deus, Deus vai lá, dá a ele algo, ele agradece o Senhor e continua. Aquela conversa estreita, próxima de Deus, foi chamado amigo de Deus. Tem mais também, lembra de Davi? Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele confiava em Deus. Mas Davi, ele praticamente não foi homicida e um adúltero. Ele adulterou com a mulher, né? Com a mulher, e depois ele tentou, ele matou o general, praticamente, que ele botou na linha de frente, que era o marido daquela mulher, o seu amigo, para poder ficar com uma mulher. Então ele era para ser expurgado, ou melhor, tirado da presença do Senhor para sempre, mas ele se arrependeu. O pecado dele foi muito grande, todo pecado é muito grande, o dele foi tremendo. E Deus olhou para o coração dele, e quando Deus viu o arrependimento, na qual ele confiava que Deus iria olhar o seu arrependimento, que era uma coisa genuína, Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Então você pode ser amigo de Deus, você pode ser justo, você pode ser uma pessoa justa diante do Senhor, mas precisa confiar e obedecer. Precisamos disso. Observa o capítulo 5 de Lucas, versículo 1, nós vamos ver alguns detalhes aí, quando nós falamos de obediência, de confiança e obediência. Primeiro que nós vamos ver aí, no primeiro cenário, é uma multidão. No capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver a multidão. Olha o que diz aí, certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto
ao lago de Genezaré. Quer dizer, vamos observar ali uma multidão. Aquela multidão confiava no Senhor. Aquela multidão tinha certeza que algo iria acontecer de bom na vida dela. Ou seja, na vida de cada uma daquelas pessoas que compunham aquela multidão. Havia muitas pessoas. Vamos pensar que naquela multidão tinha manco, cegos, aleijados, enfermos, pai e mãe com os filhos problemáticos, endemoniados, segurando ali para que Jesus pudesse estender as mãos, expulsar o demônio, curar as pessoas que eram gagas, as pessoas que tinham enfermidade. Era uma multidão que estava ali. O texto é claro, que a multidão apertava, ou seja, a multidão estava juntinho de Jesus, a multidão queria ouvir a palavra de Deus, a multidão estava desejosa de Jesus. As pessoas nos nossos dias, nós observamos que as pessoas nos nossos dias não são como essa multidão. A multidão queria ouvir, a multidão estava desejosa de Jesus, mas as pessoas de hoje não estão desejosas de Jesus. As pessoas hoje querem viver uma vida de qualquer maneira nessa terra. Mas Jesus estava ali para atender a multidão. Jesus hoje também ele quer atender você. A você que está em casa nos acompanhando, Jesus que nós estamos falando, ele ama você. Ele quer transformar a sua vida, a sua casa, transformar a sua família, fazer da sua casa um lugar ainda melhor para se viver. Mas precisa confiar. E a confiança tem que ter obediência. É como que você escrevesse confiança / obediência. Então você tem que ter as duas coisas juntas. Quando a gente confia, a gente obedece. Nós não podemos apostatar da fé como Tomé. Eu quero ver para crer, eu quero ver algo acontecer. As pessoas de hoje querem ver algo acontecer. Não é por aí. Nós temos que, mesmo passando momentos difíceis nesta terra, nós precisamos manter o foco, que é o nosso olhar e a nossa confiança e a nossa obediência ao Senhor. Mas aí, como a multidão queria ouvir, lá no versículo 3, Jesus ele entra em um dos barcos, o que era de Simão Pedro, tá? Era de Simão Pedro. E ele pediu que afastasse o barco um pouco da terra. E ele sentou ali na borda do barco e ensinava as pessoas dali. A Bíblia diz que ele ensinava do barco as multidões, então havia vários grupos. Pessoas que vinham de todos os lados. O lago de Genezaré, ele era estratégico, tá? Porque havia o grande mar. E havia esse lago, que era um lago de água doce, era um lago muito oportuno, onde os mercadores vinham com seus barcos, saíam do mar, entravam no lago. O lago ele tinha 168 mil metros quadrados. Ele tinha praticamente, vamos pensar aí, vamos pensar em termos de área territorial, porque lá era de água, era mais ou menos uns 3 alqueires, de área, muito grande, ou quase 4, mas era muito grande, havia muitos peixes, os peixes se aglomeravam ali, os mercadores vinham de todos os cantos, e Jesus estrategicamente sentou em um daqueles barcos e começou a ensinar. Ele não falou pouco tempo, ele falou um sermão muito grande, porque a Bíblia diz que Pedro já havia chegado com o seu barco, que havia passado a noite toda, e isso foi no cenário pela manhã. Jesus ele ensina a palavra ali, e as pessoas estavam desejosas, ninguém queria ir embora. Ninguém saía para ir ao banheiro, ninguém saía para beber água, ninguém conversava, todos estavam ali. Nós queremos ouvir Jesus. Jesus era o foco principal, Jesus era personagem que aquelas pessoas estavam com os olhares nele. Nós queremos comer, beber, interagir com esse Jesus. E aí, Jesus ensinava. Agora, vamos observar à luz disso tudo, que era uma estratégia de Jesus. Porque Pedro, a Bíblia diz que, vamos mais na frente, depois a gente volta, lá no versículo 10, na parte final, vai nos dizer que Pedro era sócio, tá? Ele era sócio. Olha só ali, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram sócios de Simão, Pedro. Então, Pedro, ele tinha vamos dizer assim, uma firma, tá? Ele tinha uma empresa. E a sociedade, haviam vários barcos. Era comum fazer a sociedade. As pessoas achavam umas pessoas que eram companheiros, que eram amigos, que eram boas pessoas. Vamos fazer uma sociedade para poder a gente ganhar um dinheirinho, para poder a gente ter uma qualidade de vida melhor, para dar o melhor para a nossa família, para comprar um remédio, para comprar uma casa de campo, melhorar a situação financeira. Então, fizeram uma sociedade. Então, era uma empresa. Então, Pedro, ele não sabia, ele não tinha assim, muita leitura, ele não sabia ler direito, ele não tinha... Mas Pedro, naturalmente, ele era bom de conta, muito bom de conta. Eu conheço muitas pessoas que não sabem ler, mas são ótimas em contas. E aí, o que aconteceu? Tinha aquela sociedade, e naquela sociedade eles passaram a noite toda. O Tiago, o João, Pedro, André, outros que faziam parte daquele grupo, e eles passaram a noite toda, não pegaram nada. Os barcos voltaram vazios. E a noite toda. E aí, eles zangados, quem que estava ali? E senta no barco de Pedro, Jesus. Pedro poderia, Senhor, sai do meu barco, passei a noite toda, não peguei nada, estou por aqui, não quero... Não, Pedro ficou quieto. Pedro ficou quieto, porque ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia que aquele Jesus que estava sentado no seu barco era um privilégio para ele, que era um personagem muito especial e muito de influência naquela sociedade. E então, ele prontamente, com toda aquela raiva, zangado, ele ficou pronto para ouvir. E quando Jesus acabou o sermão, que não foi de poucos minutos, eu acredito que foi de 1 hora, era a única forma de Pedro relaxar, era ouvir uma palavra, uma preleção de Jesus. E aí, o que a Bíblia nos diz? Lá no versículo 4, quando Jesus fala para Pedro, quando acabou de falar, tá? Quando acabou de falar, ele disse, faze-te ao lago, quer dizer, vamos voltar ao lago e vamos lançar a rede novamente. E eles foram, tá? E eles foram. Mas Pedro questionou, tá? Pedro questionou. Se você observar o versículo 5, ele disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra nós vamos voltar. Pedro confiou e obedeceu. Olha as duas coisas ali, à luz do texto. O que quer dizer a luz do texto? É que você vai tirar algo especial desse texto que está falando profundamente. Mestre, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, porém sobre tua palavra nós vamos te obedecer, vamos lá. Pedro não riu de Jesus, ele não reclamou mais nada, ele podia falar, não, vamos lá, ele vai passar vergonha. Não, Pedro foi quietinho, ele confiou, porque Jesus já estava fazendo um milagre. Então ele confiou no Senhor e foi um milagre especial na vida de Pedro ali. E de repente a Bíblia nos diz categoricamente que o Senhor mandou lançar a rede, e eles lançaram. E o versículo 6, o que diz? Pegaram muitos peixes. Foi um milagre. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que o barco não cabia. E eles acenaram para os sócios, traga os barcos, e os barcos estavam chegando, de modo que jogavam no barco de Pedro e transportavam para os outros barcos, vários barcos estavam se enchendo. O milagre tinha acontecido ali, está lá no versículo 7, eles acenaram, depressa, venha, traga o barco, e eles trouxeram. E Pedro, quando viu que o milagre aconteceu na vida dele, diante dos olhos dele, um homem bruto, Pedro ele era um homem bruto, ignorante. Um homem ignorante igual a Pedro, olha, era uma coisa tremenda. Tanto é que ele foi um dos últimos a se converter, e ele era zangado, com a espada na mão. Pedro ainda era perigoso, que ele cortou a orelha do soldado quando prenderam Jesus. Mas Pedro, ele confiou, e ele tomou uma atitude.
Ele tomou uma atitude porque ele não se achou digno de estar diante do Senhor. Lá no versículo 8, ele cai de joelhos e fica apavorado e diz: Senhor, retire de mim, porque sou um homem pecador. Porque ele viu o milagre acontecer. Ele obedeceu o Senhor, ele confiou no Senhor, mas ele não esperava que iria pegar tantos peixes. Aquela quantidade de peixe pagou a dívida de Pedro, pagou a dívida dos outros também, da sociedade, porque a empresa praticamente, vamos pensar, à luz dessa verdade, estava em dívida com o fisco. Estava em dívida. E quando os barcos chegavam à praia, eles ficavam lá no mar esse tempo todo, 2, 3, 5 dias pescando, e quando, ou um dia inteiro, uma noite inteira, e quando eles voltavam, ali os fiscais já estavam ali: queremos receber o imposto. Vocês já estão atrasados com o imposto. Era imposto de tudo, até imposto da pessoa pagava. E aí, Pedro, ele caiu diante do Senhor, foi um temor tão grande que ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: retire de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque ele não esperava tamanho do milagre. Para ele, iria jogar uma rede, pegava uns 20, 30 quilos de peixe, mas ultrapassou. Foram muitos quilos de peixe. Foram mais de 100, vamos pensar aí, em uma meia tonelada de peixe. Porque os outros textos falam de outros barcos, e os barcos eram grandes, não era um barco pequeno, não. Não era aqueles barquinhos que a gente vê pelos rios, nas lagoas, eram barcos grandes. E a Bíblia diz que encheu. Diz a Bíblia que a vista deles foram... Versículo 9 diz aí: pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara deles, e todos que com eles estavam ficaram apavorados. Como pode isso? Passamos a noite toda, não pegamos nada. Mas Jesus relaxou aqueles homens que estavam zangados, preocupados com os fiscais ali na praia. E Jesus então deu uma palestra, e de repente Jesus transforma a mente e os corações daquelas pessoas. E aí, está lá no versículo 11, aonde Jesus queria chegar. Aonde Jesus queria chegar, e levando eles o barco para a terra, deixaram tudo e seguiram o Senhor. Eles seguiram o Senhor. Mas observa no versículo 10, final, que diz assim: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Será pescador de homens, não tema. Vocês vão pescar agora um outro tipo de peixe. Agora é o peixe homem. Agora é a vida. Jesus, ele usou a pescaria para transformar aquelas vidas. E eles não questionaram Jesus, não. Pedro, ele passou a sociedade. Tiago e João também passou a sociedade, também deixou para os parentes: olha, vocês cuidam de tudo, porque eu vou seguir esse homem. Já pensou se Jesus estivesse aqui hoje? E ele falasse para você: olha, me segue, deixa tudo. Você largaria um emprego para seguir Jesus? Você deixaria tudo para seguir Jesus? Pedro deixou. Ele deixou. Mas interessante que a família foi com ele, porque a família amava o Senhor. Então, na caminhada, todos ali serviram o Senhor. Sabe por quê? Porque eles confiaram. Mas não somente confiaram, mas eles obedeceram. Então é importante você confiar e você obedecer. Quando a gente confia e obedece, a gente cresce. Quando a gente confia e obedece, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a direção, ele nos garante a vitória. A vitória. Precisamos disso. Faça isso. Talvez você está passando momentos difíceis na sua vida. Talvez você está questionando Deus: Senhor, por que a minha vida não muda? Senhor, por que algo não muda radicalmente na minha vida? Eu sou necessitado, eu estou passando um momento difícil, eu estou doente, continuo sofrendo. Por que não há uma mudança na minha vida? Se você ainda continua questionando o Senhor, pare de questionar. Em frente. Lute,
vai à frente, mas deixa as mãos para Jesus segurar. Caminha com o Senhor, confia nele, obedece o Senhor. Às vezes nós queremos algo, mas o Senhor tem outros planos para nós. Talvez você já pensou em muitas coisas, mas o Senhor pensou em uma mínima coisa para você. Se a gente quer conquistar algo, primeiro nós temos que servir o Senhor. Se a gente quer algo melhor para a nossa vida, primeiro nós temos que servir o Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor. Talvez o seu casamento não está indo bem porque você não está servindo o Senhor, não tem caminhado com o Senhor, não tem conversado com o Senhor, não tem obedecido o Senhor. Talvez você, como filho, não tenha sido um bom filho porque abandonou a carreira da fé e está vivendo a revelia, ou seja, de qualquer maneira, nesse mundo. Então é o momento de parar, pensar e andar com o Senhor. Se você está sofrendo, continue caminhando com o Senhor. Um dia isso vai parar. Tudo nós precisamos primeiro colocar Deus na frente. Às vezes as pessoas fazem assim: Senhor, sai da frente porque não dá mais, eu vou seguir sozinho. Tem pessoas assim, tem pessoas mal agradecidas, não sabem agradecer o Senhor. Deus tem abençoado, Deus tem dado o emprego, Deus tem dado a comida, Deus tem dado a amizade, Deus tem dado a família, e as pessoas não sabem agradecer, só sabem reclamar. Às vezes eu fico pensando naquelas pessoas que deixam o ouvido ali, e aí vem uma pessoa, vem um rapaz ou uma moça, e fica um amigo, uma amiga, e fica só questionando, reclamando. Tem pessoas que só prestam para reclamar. Tem pessoas que reclamam de si mesmo. Eu não estou valendo nada, eu não presto, para que eu nasci? Isso é falta de Deus. Isso é falta de confiança em Deus. Isso é falta de caminhar com o Senhor. Isso é falta de ser crente de verdade. Pedro precisava disso. E Pedro era um homem incrédulo desde aquele momento do barco ali até a morte de Jesus. Pedro, ele só foi se converter 3 anos depois. Pedro foi se converter 3 anos depois. Tem pessoas dentro das nossas igrejas que ainda não são convertidas. Tem pessoas dentro das nossas igrejas que se converteram 20, 30 anos depois. E não é difícil de ver isso. Aquelas pessoas problemáticas não são convertidas. Aquelas pessoas que vivem reclamando: ore por mim, me ajude, eu estou indo mal, é porque não são convertidas. Quando a gente é convertido, a gente suporta as dores, os problemas que o mundo joga em cima da gente. A gente não para, a gente está sempre na igreja, a gente está sempre lendo a Bíblia, a gente está sempre orando, a gente às vezes está definhando ali, emagrecendo, cansado, cheio de problema, mas a gente não deixa o Senhor. Esse é o crente Jacó, que está sofrendo, mas está tampado com o Senhor: eu não vou te deixar. Esse é o crente Jacó, que ele agarra com o Senhor: não vou te deixar, não vou abandonar o Senhor, eu quero as bênçãos do Senhor, não vou abandonar o Senhor. Mas tem um crente Judas, que só quer bênção, e quer afastar, e se afasta do Senhor, vai afastando, daqui a pouco está no mundo. Tem um crente Tomé também, que só quer ver para crer. Então nós temos que ser crente Jacó. Abrace com o Senhor com seus problemas. Não abandone o Senhor. Custe o que custar, continue com o Senhor. Eu conheci pessoas que perderam um braço, perderam a perna, e parou na cama, ficou numa cadeira de roda, mas não abandonaram o Senhor. Conheci pessoas assim. Então nós não podemos desanimar. Temos que ser crentes poderosos, cheios do Espírito Santo. Nós temos que confiar, nós temos que caminhar, nós temos que ficar ali diante do Senhor, nós temos que ser crente mendigo. Eu necessito do Senhor, eu preciso do Senhor, mas eu não vou abandonar o Senhor. O mendigo fica na porta das pessoas pedindo. Eu tenho certeza que ele vai me dar um pão, aí passa um, dá um pão ao outro. O mendigo é assim. Então um crente mendigo é um crente abençoado. Crente mendigo é aquele que é dependente do Senhor. Eu necessito do Senhor, não vou sair aqui, porque tudo que o Senhor faz na minha vida é bom, e eu não vou abandonar o Senhor.
temos que ser crente como Jacó. Não abandone o Senhor. Confie no Senhor. Eu vou orar por você, está aqui presente, que confia no Senhor, que acredita no Senhor. Eu vou orar por você que está na sua casa, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Vou pedir a Deus que abençoe você e a sua casa. Vou pedir a Deus que abençoe a sua família, mas confia no Senhor. A partir de hoje, toma um propósito com Deus. Senhor, eu vou chegar na igreja, eu quero algo para fazer, eu vou visitar, eu vou ajudar outras pessoas. É assim. Temos que ser assim. É pessoas que não estão nem aí. Eu conheci pessoas que não tinham nem para ele, mas queriam ajudar os outros e ajudavam. Eu conheço pessoas hoje que têm condições de ajudar, mas não querem nem ajudar, nem quer ser ajudado, e só vive por aí reclamando. Que Deus tenha misericórdia das pessoas. Mas eu vou orar, porque muitas pessoas podem mudar. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, tome o seu propósito agora, faça um propósito com Deus. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou ter um compromisso com o Senhor, não vou voltar atrás. Eu quero orar por você que está em casa. Feche os seus olhos. Bendito Deus, Deus poderoso, Deus único, Deus infalível, Deus imutável, Deus onisciente, Deus onipotente. Ó Pai bendito, único, poderoso, dá-nos sabedoria, dá-nos um espírito excelente de conhecimento da Tua palavra para ministrar, para obedecer, para ficar na Tua presença, porque só o Senhor é Deus. Abençoe, meu Pai, Teu povo aqui presente, Senhor. Abençoe os que estão nos acompanhando lá das suas casas, pelas redes sociais. Derrame, meu Pai, o poder do Teu Espírito na vida daquele que crê, na vida daquele que confia no Senhor e está em obediência ao Senhor. Ó Deus, abençoe os pastores, as nossas associações, convenções, os nossos amigos. Abençoe o Teu servo, que fala contigo, que é necessitado do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu sou necessitado da Tua graça, Senhor. Pai bendito, todos nós aqui somos necessitados, todos nós necessitamos do Senhor. Te pedimos as Tuas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe você da sua casa. Fique todos com Deus. Tenham todos uma ótima semana na presença do Senhor. Amém.